Bom, gente, desculpa que eu realmente estou em casa, né? Então alguém ligou o telefone. Então vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Então, como eu estava falando, né? Ixi, vamos ver se eu lembro onde eu tinha parado. A gente então procurou trazer esse conhecimento, a tecnologia começou a mexer com isso, né? Como que a gente lidava com a criança e dava essa experiência um pouquinho mais personalizada. E ao mesmo tempo, como cientista, né, então eu já via através de projetos, a gente sempre fez projetos extracurriculares lá no Bandeirantes, porque justamente era um laboratório para nós. Como que nós poderíamos, trabalhando com poucos alunos, ver que práticas que nós poderíamos ir incorporando em trabalhando grandes temas mais complexos, significativos, modernos, como, por exemplo, biotecnologia. Eventualmente também trabalhamos com CSI, né, com ciência forense, que foi uma coisa que surgiu muito grande, porque eu venho participando de um congresso desde que eu estudei aqui, então desde 2000, que chama NSTA, National Science Teachers Association. E nesse congresso a gente aprende, foi vendo várias oficinas e eu fui vendo as várias práticas e a mudança das tendências do ensino de ciências, né, do ponto de vista aqui. Então, foi surgindo, né, eles foram vendo, junto com o ISTE, né, que é o International Society for Technology and Education, eles foram fazendo parâmetros que eu acho que muito inspiraram nossos parâmetros curriculares nacionais, as PCNs, a LDB, porque eu vi muita coisa em comum com isso. A BNCC agora que surgiu também parece bastante inspirado, porque também era bastante inspirado no que está acontecendo na Unesco, na educação. Então eu percebi esse movimento global de tentativa de trazer e sistematizar esse ensino que traz essas boas práticas, que é a pesquisa educacional extremamente bem embasada, extremamente bem documentada, já vem comprovando há muitos anos, em paralelo com esse modelo de fábrica. E cada vez mais, com a mudança da sociedade e do mundo corporativo, foi mudando a necessidade do tipo de alunos que nós estamos formando, do tipo de cidadão que nós estamos formando. Então, a pressão começou a vir da própria sociedade, que estava começando a falar: olha, isso eu estava ouvindo desde 98, quando eu estava aqui. Quando a gente tinha centros de formação de tecnologia, a gente ia nas escolas, tinha centros comunitários. Eu trabalhei com 39 escolas públicas em Nova York, que é um modelo que eu acho que se traduz bastante também para o nosso modelo aí, em escolas extremamente carentes, deficitárias, professores mal pagos. Onde será que eu já ouvi falar isso antes? Eu acho que a gente já conhece essa história, né? E a gente foi percebendo que as empresas iam conversar conosco e falar: olha, vocês não se preocupem tanto com a parte de ensinar conteúdos, habilidades técnicas, que isso a gente pode passar quando a gente contrata as pessoas. Começa a ensinar soft skills, começa a ensinar habilidades de convivência, de liderança, de respeito, de ética, de colaboração, de iniciativa, de criatividade, de inovação. Isso eu comecei a ouvir falar em 98. E eu tive professoras como a Ellen Meyer, por exemplo, na Teachers College, que hoje tem um site chamado Habilidades do Século XXI, Currículo do Século XXI. Então, esses pesquisadores, pessoal de Harvard, né, do Project Zero, que vem falando de ferramentas, como que eu posso ensinar o aluno a aprender, ser um aprendiz para a vida inteira, tornar o pensamento dele visível. As startups começaram, as grandes iniciativas, né, de você ter as incubadoras, que temos muitos aí, técnicas no Brasil, e todas elas estão exigindo novas habilidades dos nossos alunos e que as escolas não estavam se envolvendo porque nós, professores, não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para entregar conteúdo. E a gente está num momento de transição, como que a gente vai trazer nosso papel de entregar esse conteúdo para um papel de você preparar o aluno a usar o conteúdo, mas você não precisa mais ser você o entregador, está na mão dele. Né? Todos os alunos hoje têm um celular na mão, ou tem uma LAN house, ou não importa onde esteja, ele tem algum acesso. Então, com tudo isso, a gente então
percebeu essa necessidade de você repensar a sua prática. Então, nós começamos a trabalhar com esses projetos, fomos testando, foi ótimo também, porque foi uma maneira de a gente ir capacitando os professores. Então, ao trazer outros professores para esse formato, eles também irem adquirindo repertório para isso e novas formas de trabalhar com o aluno. Aí trouxemos a feira de ciências e começamos a perceber aquilo que a pesquisa já mostra, que o aluno, para o aluno, se você perguntar o que ele aprendeu naquele ano, ele aprendeu, ele mais lembra do projeto que ele mesmo fez, que ele desenvolveu, que ele passou o ano inteiro suando para fazer. Então, aquilo tornava parte do repertório dele de uma forma significativa, transferível e duradoura. Então, porque já foram feitas pesquisas em Harvard, né, perguntando para os alunos, o que você lembra do que você aprendeu no ginásio? O que você lembra? O que a gente lembra do que a gente aprendeu? Né? É aquilo que faz sentido para nós, certo? Então, a gente se coloca no lugar do aluno se a gente sabe que é assim. Então, por isso que nós fomos atrás de. Então, foi quando eu comecei no NSTA, fui percebendo que o governo aqui estava extremamente preocupado, porque o Japão estava avançando em inovações tecnológicas, em design, em ciências. Os Estados Unidos estavam importando os melhores alunos deles de graduação e pós-graduação. Então, na pós-graduação, era uma porcentagem muito alta de alunos estudaram comigo muitas pessoas da Coreia, que a Coreia teve um crescimento muito alto, muito rápido, muito a China, a Índia, Grécia. Então, eu tinha colegas filipinas, eu tinha colegas de outros países enviando e para adquirir o know-how. E essa mão de obra acabava ou ficava nos Estados Unidos, mas muitos voltavam para o seu país de origem. Os Estados Unidos estavam perdendo essa mão de obra extremamente altamente qualificada. Então, e eles começaram a perceber, teve uma pesquisa em Harvard, foi bem interessante esse estudo, onde eles perguntaram para os alunos que estavam se formando em Harvard, a universidade top aqui dos Estados Unidos, em muitas áreas, para explicar por que o verão era mais quente no verão do que no inverno. Perguntaram isso para 23 alunos. 2 souberam responder, se formando em Harvard. Então, hoje, isso é um caso bastante citado aqui, eu tenho até trabalhado isso muito com os alunos aqui no artigo, porque há uma preocupação grande com o ensino de ciências. Como que a gente espera que as pessoas saibam ciências se elas não tiveram isso na educação básica? Então, foi crescendo o movimento STEM, assim, a ciência não pode ser uma coisa estanque, desassociada, tem que estar relacionada com a tecnologia, mas a gente tem que pensar na parte da engenharia, porque a ciência pura, sem ser aplicada, não vai resolver problema nenhum. Então, a engenharia traz essa resolução de problemas muito forte, e a matemática, que sem a matemática você não faz nem tecnologia, nem engenharia, nem ciências, né? Então, era uma maneira de tentar trazer de uma forma mais integrada, um olhar mais integrado para uma ciência contextualizada e que olhasse para problemas mais complexos e pensasse de uma forma mais sistêmica. E realmente que os alunos pudessem ver as ciências e adquirir o espírito do cientista, né? De ser curioso, de ser observador, de refletir sobre aquilo que ele estava vendo, né? Daí o pensamento visível, as rotinas de pensamento. Então, aí surgiu o STEM. Então, quando nós começamos a repensar nosso currículo, porque nossos próprios alunos no Bandeirantes começaram a nos pressionar, que eles começaram a participar através das feiras de ciências de congressos fora, né, em Londres e em outros lugares, e eles mesmos começaram a nos pedir, assim, olha, nós estamos vendo que nós somos muito bem de conteúdo, mas nós estamos sentindo falta de outras habilidades, né? E isso daí tem que ser feito em parceria com todas as matérias, ninguém consegue fazer isso sozinho, tem que ser uma cultura escolar que tem que se envolver. Então, a direção tem essa visão, teve um movimento dos coordenadores que finalmente perceberam que era realmente hora de mudar. Nós no Brasil temos uma pressão muito forte, que é o vestibular, o Enem. Eu sei que tem uma cobrança muito forte. É uma coisa que é um desafio, porque quando você vai falar nesse tipo de mudança cultural, qual é o indicador de sucesso, como que isso vai ser medido, como que isso vai ser cobrado, tanto dos professores, tanto pelos pais, né? Então você tem que fazer toda uma mudança cultural e uma educação cultural
em todos os níveis, dos funcionários, dos alunos, que também às vezes não entendem essa mudança essa visão de educação, onde você está trabalhando mais por projetos e não tem decoreba e não tem que ficar fazendo teste de múltipla escolha, pelo contrário, você está fazendo coisas muito mais abertas, muito mais personalizadas, onde o aluno é muito mais responsável no processo, não está só lá passivamente recebendo o conteúdo do professor. Então, tem muitas coisas que têm que ser mexidas aí. E quando a gente começou a discutir isso lá, a gente então viu que não dava, a ciência não está isolada, porque quando você começa a mexer em inovação, em criatividade, você está trabalhando com comunicação, você está trabalhando com design, você está trabalhando com significação, você está trabalhando com um lado mais humanista também. Então, nós decidimos por uma coisa nova que estava surgindo, olhamos alguns pesquisadores que já estavam trabalhando com o STEAM, que incluía a artes. Mas a artes, não numa visão só estética, que é importante, mas a artes que é nessa coisa de você realmente ressignificar, você transformar aquilo e comunicar aquilo que você está fazendo para fora, né? Então, um exemplo disso, né? Então, os alunos no nosso projeto tinham que fazer um carrinho, e aí o coordenador de artes falava, por favor, não fala que arte é você pintar o carrinho. Mas a artes, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que a gente estava falando, o aluno, teve um grupo de alunos que pintou o carrinho com cores escuras, com um desenho feio, assim, porque eles queriam representar como que os combustíveis fósseis, como a poluição estava estragando a cidade de São Paulo, de onde a gente estava. Então teve assim, você olha para o carrinho, parecia ser até uma coisa feia, mas quando ele contava o que significava aquilo, nossa, foi um dos projetos mais transformadores, mais profundos que eu vi eles se desenvolvendo. Então, essa profundidade que a gente foi achando. Então, a gente leu um livro do Pilek, o nome do autor, que falava sobre porque STEAM, né? Então, trazia o lado da neurociências, de como a arte trabalha com outras partes, né? Outra parte do hemisfério, né? Então, aquela coisa do hemisfério direito, esquerdo, e como trabalhava justamente essas conexões neurais que traziam esse significado para aquilo tudo, como incentivava você a experimentar materiais diferentes, assim como a engenharia, né? Você experimentar com texturas, repensar as cores, o significado, as emoções das pessoas, como que você vai envolver emocionalmente as pessoas. Então, aí que a gente escolheu ir por lá do STEAM. E esse movimento continua sendo debatido bastante. Eu tenho participado em alguns congressos ano passado, esse e o retrasado, lá no Teachers College mesmo. Eles têm lá todo um departamento agora dedicado para STEAM. E aí tem pesquisadores que estão estudando até o STEAM, que é aí porque a gente, quando você mexe com esse lado emocional, você começa a pensar em aprendizagem socioemocional. Então aí o STEAM que eu vi apresentado num dos congressos, eles quiseram colocar empatia, né? Então você consegue trabalhar a empatia através desses projetos integradores. E o STEAM em si pode ser feito de várias maneiras, mas a maneira que tem mais casado para essa transformação é o PBL, o Project Based Learning. Porque o PBL, ele vem trazendo essa visão integradora de você ter algo a ser construído, você ter uma meta e você conseguir realmente trazer algo concreto para o aluno que seja complexo e que ele exija que ele vá a fundo, vá atrás, busque se aprofundar naquilo que ele está estudando e busque ajuda de pessoas diferentes com habilidades diferentes que complementem aquilo, que ele não consiga resolver sozinho. O PBL tem sido muito visto em ciências, eu comecei a ver bastante isso em 98. Tem um pesquisador de Michigan, chama Joseph Krachik, e eles já tinham desenhado até um currículo pronto, todo de ciências, todo o PBL para o ensino fundamental 2, e já estavam testando, porque o que a gente testava nos projetos já era PBL com 20 alunos, mas o nosso desafio aí, principalmente,
é como escalonar isso, como levar para a sala de aula e oferecer tudo isso para todos, né? E quando a gente fez isso no Bandeirantes, que a gente foi para todos, eu estava falando de 13 salas de aula, 14 salas de aula, com 45 alunos cada uma. Então a gente teve que repensar nosso espaço, colocamos um time de professores, né? A gente trabalhou muito com equipes de professores, cada um na sua especialidade, né? Um de física, um de química, um de biologia e um de artes presente, né? E matemática, se possível. Então, nós percebemos a importância de ter o especialista por perto, porque o projeto do aluno ficava muito mais profundo. Então, porque para um projeto realmente ele aprendia, a gente trouxe o design thinking, né, que é o pensamento visível, essas outras ferramentas. A gente trouxe rotinas de pensamento, como no fim de cada aula, quando você vai refletir, você põe coisas, desafios, sentenças, né, início de sentenças do tipo o que eu já sei, o que eu aprendi, o que eu gostaria de aprender. Então, você vai colocando diferentes estratégias para o aluno ir pensando e refletindo sobre aquilo que estava fazendo. E a gente percebeu que, assim, foi fundamental a presença de um time que se complementava, porque o aluno, às vezes, o professor orientador era um físico e o aluno estava interessado por uma coisa mais de biologia. Então, a gente tinha um colega de biologia por perto que poderia ser chamado para ajudar o aluno a aprofundar aquilo, porque quando a gente é especialista na nossa área, a gente tem um repertório para ajudar ele a se aprofundar, né? Então, essa ajuda, esse time interdisciplinar foi fundamental para os projetos começarem a ficarem cada vez mais profundos e não ficar só arranhando na superficialidade. A gente faz parcerias com universidades, com professores, com engenheiros, dependendo do tema que o aluno escolhia fazer, a gente já buscava esses parceiros na própria comunidade. Às vezes são pais que podem ajudar, são colegas de outras áreas. Então a gente trabalhou nesse sentido, né? Então o STEAM para nós virou isso. Nos Estados Unidos, é interessante que quem está trazendo o STEAM mais para a sala de aula são os professores de artes. Então, enquanto lá no, desculpa, aí no Brasil, a gente escolheu ir pelo lado das ciências, então, qualquer área, na realidade, qualquer área pode trazer isso, porque artes também usa muita tecnologia. Se você fala de artes digitais, você usa squishy circuits, você usa circuitos, você usa LED, você usa materiais diferentes, nanotecnologias, você tem tanta coisa que você pode trabalhar. Então, outra coisa que a gente viu que era muito importante em tudo que eles estavam fazendo era que a gente tem que ajudá-los a fazer a ponte com a teoria, porque esses projetos, esse espaço não pode ficar isolado, a gente não pode cair naquele erro de leva o aluno para o laboratório de informática, lá é computador, aí volta para a sala de aula normal. A gente tem que ir mudando a escola como um todo, então a teoria tem que ser muito parceira disso também. Então, eles fazem projetos num espaço, ou às vezes na própria sala de aula, melhor ainda. E aí eles vão associando, o professor tem que ajudar ele a fazer essa ponte com a teoria, para mostrar o quão importante é estudar e aprofundar aquilo que está vendo. Como que você vai fazer um projeto significativo e resolver um problema complexo se você não tiver a fundamentação? A criatividade se constrói em cima de conhecimento. Você não consegue ser criativo do nada, você tem que ter repertório. Então, foi aí que trouxe. Então, nós visitamos vários lugares. Nós visitamos, por exemplo, a High Tech High, na Califórnia, que é uma escola toda PBL, toda baseada em projetos, onde os alunos, o currículo deles é extremamente personalizado de acordo com qual projeto eles escolhem. Mas uma coisa, para quem já está fazendo PBL há mais tempo aqui, tem até um Olin College, é uma faculdade aqui, que é preparatória para depois a universidade, os alunos saem de lá e vão para MIT, vão para Harvard, e eles fazem tudo por projeto. O aluno, desde o primeiro ano, decide o que ele quer aprofundar, o que ele quer estudar, e os professores os especialistas ficam lá à disposição para dar a mentoria para eles. E a gente perguntou para eles, mas escuta, vocês cobrem todo o currículo? Dá para cobrir?
Daí eles falaram assim, não, não dá para cobrir, mas se ele sai daqui e percebe que tem algum gap, que tem alguma falha em conhecimento, ele estuda sozinho, porque ele aprendeu a estudar sozinho. Aí ele rapidinho ele alcança o que, o professor não deu. Mas ele aprendeu a aprender, ele aprendeu a usar aquilo que ele tem e ele aprendeu a ir atrás e aprofundar aquilo e não ficar dependendo de transmissão de conhecimento. Porque a gente percebe que assim, a gente como professor, a gente tranquilizava a nossa alma, a nossa consciência, quando a gente falava, ah, eu dei a matéria. Mas se eu olhar para minha classe e eu via que assim, nossa, mas quantos realmente entenderam o que eu falei ou compreenderam? Às vezes o aluno estava lá desenhando o caderno dele na época, né? Hoje é no celular, né? Ali no WhatsApp, no que quer que seja de rede social ali. Então a gente tem que justamente trabalhar muito isso. Então eu sempre gostei, sempre desde a Feira de Ciências até esse currículo mesmo que a gente criou, a gente incentiva o aprofundamento da leitura, a reflexão, os momentos em que a aprendizagem realmente se consolida e a escrita manual, ele anotar, porque é um processo de reflexão. Quando ele está escrevendo manualmente, ele desenhando manualmente, ele está trabalhando circuitos neurais importantes e dando tempo do cérebro processar, internalizar e formar memórias mais profundas. Então, a parte de neurociências eu deixo o Tiago falar depois, tá? Depois cobrem dele, porque ele é o especialista nisso, mas o básico é isso, a gente percebe que ao escrever, né, você tem, e aqui no NSA eles defendem muito isso, o caderno de ciências, o caderno escrito, porque aí você está tendo um tempo, a velocidade está certa, que o cérebro desenvolveu com sua mão, né? Então, você tem o contato físico, você tem o movimento motor fino, você tem toda uma série de coisas que fazem parte desse processo de você ajudar nesse processo de reflexão e metacognição. Então, são todos elementos importantíssimos que a gente foi vendo que nessas escolas que a gente visitou, era uma parte integral mesmo desse processo do projeto. Né? Então, basicamente, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Né? Eu sei que vocês estão começando agora, tem muitas camadas nesse processo. Então, quando a gente fez no primeiro ano, claro, a gente nada ambicioso, primeiro queria formar um aluno super-herói e depois queria ser professor super-herói, fazendo tudo certo logo de cara. A gente tem que ter muita calma, é uma mudança de modelo mental nosso, modelo mental do aluno, modelo mental dos pais, da direção, é uma mudança de cultura e a gente vai absorvendo aos pouquinhos, a gente testa, faz e aí a gente está prototipando a primeira versão desse currículo, vai aprender muito com isso, porque a gente só aprende depois começa a fazer. A gente tinha tudo desenhado um ano antes, estava tudo perfeito. Assim que a gente fez o primeiro bimestre, a gente já estava reescrevendo o segundo bimestre, que estava escrito, porque a gente percebeu que tinha as práticas que funcionavam, tinham outras que não funcionavam, porque a hora que você coloca ao vivo o aluno ali, muita coisa acontece na relação, na hora do fazer. Então a gente tem que ter muita calma, respirar muito fundo e a gente, assim, a gente se cobra, a gente é perfeccionista, a gente é professora, a gente quer fazer tudo certinho, mas a gente vai construir junto com um com o outro, dando apoio um para o outro e junto com o nosso aluno. Então, a gente incorpora algumas coisas no primeiro ano. Então, por exemplo, a gente conseguiu incorporar o design thinking, a gente conseguiu incorporar a rubrica, né, mas que nós mesmos escrevemos, né, para ele já entender um processo mais formativo. Conseguimos incorporar alguns indicadores de participação, que participação era tão importante quanto o conteúdo, como que ele agia, se ele era colaborativo, se ele era líder, se ele tinha empatia pelo colega. Então, a gente adotou uma série de coisas que a gente queria observar. E, assim, a gente percebeu que algumas coisas fizeram sentido para o aluno, outras não. Vimos o choque cultural que eles tiveram, que
a gente até ouviu coisas do tipo, nossa, mas eles achavam a aula divertidíssima, era difícil até enxotá-los na hora do recreio, mas eles achavam que não estavam aprendendo de verdade, porque estava muito divertido para ser aprendizagem. Então a gente percebeu até isso, que tem um choque cultural até no conceito do que era aprendizagem significativa. E esse treino. Então, porque eles estavam acostumados que nós mesmos tínhamos formatado eles para decoreba, né? E para múltipla escolha, e para testes, e para responde, né? No livro tem isso, aquilo. Então, a gente, no primeiro ano, conseguimos colocar algumas coisas do jeito que a gente queria, outras nem tanto. Já da segunda vez que a gente estava fazendo o primeiro ano, conseguimos abrir espaço para dinâmicas onde a gente pudesse tirar deles os conceitos, as regras de convívio, os conceitos do que eram indicadores de sucesso de participação. Eles co-construíram a rubrica conosco. Então, devagarinho a gente foi incorporando outros elementos que a gente achava, né? Tivemos autoavaliação, avaliação por pares. Então, devagarinho a gente foi, a cada iteração, né? Que é que nem uma engenharia mesmo, a gente foi incorporando essas práticas, tá? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. A gente aprende fazendo, tem que pôr o pé na água, tem que testar e tem que começar a fazer com o apoio, né? A gente está aqui, a gente está com esse apoio para dar toda esse respaldo para vocês, mas é uma coisa que cada escola, cada professor, ele vai construir para si e cada vez vai ficando mais, assim, mais parte do seu novo repertório, né? Mas é uma coisa que a gente está tendo que aprender também junto com os alunos, porque nós estamos reinventando a educação, né? O mundo todo, não somos só nós, não. O mundo todo está indo atrás desse modelo do que é uma educação. E uma das coisas que eu mais gosto do STEAM desculpa, gente, o barulhinho. Desculpa, só um pouquinho. É, a gente, a gente sabe que no STEAM. Computador de casa, ai, desculpem. Mas já atendi. Ah, o que eu mais gosto do STEAM é que ele trouxe esse lado humano, porque cada vez mais, eu gosto muito do Howard Gardner, que ele fala 5 mentes para o futuro, que além das inteligências múltiplas que ele já tinha falado, ele fala de que a gente precisa para construir esse mundo do século XXI, o mundo do futuro, né? Então você precisa ter disciplina nos dois sentidos, o conteúdo e a disciplina, né, de você ter autocontrole, ou seja, um crescimento, maturação emocional. Você precisa ter criatividade, né? Então você cria as caixinhas, depois você pensa fora da caixinha. Mas você também precisa, eu não lembro agora assim de cabeça, está me escapando a terceira mente que tinha a ver com conteúdo, mas aí tem a mente respeitosa e a mente ética, porque a gente está num mundo cada vez mais diversificado e onde a tolerância e esses valores vão ser muito importantes. E a artes trabalha muito isso, né? Então a gente tem que trabalhar o lado humano muito forte nesses projetos, porque a gente está formando cidadãos que vão conviver com profissões que a gente não conhece ainda, com muito complexo, um mundo complexo, e eles vão ter que pensar de uma forma diferente, né? O que o Einstein já falava, não adianta a gente querer resolver os problemas com a mesma cabeça que a gente criou os problemas, a gente tem que mudar o nosso modelo mental para conseguir enxergar uma solução. E fazer isso juntos, as diversas áreas se falando, né? Nenhuma área sozinha vai conseguir resolver isso. A gente tem que trabalhar junto em todos os níveis do mundo profissional, tá? Então, isso que o STEAM está trazendo e que vai aparecer em outras áreas também. O STEAM está trazendo pelo lado das ciências, mas como vocês já perceberam, na realidade, o PBL pode ser usado em qualquer área e esses valores, esses conceitos podem ser trabalhados. Então, hoje você consegue encontrar na internet currículos completos de escolas
internacionais, né, não só americanas, na Finlândia, em outros países, onde é todo desenhado para trabalhar esses, assim, de uma forma mais integral, né? Então, tem currículos que são temáticos por série, né? Então, por exemplo, o IB, que é o International Baccalaureate, já tem escola em São Paulo fazendo, é, trabalha, por exemplo, a criança, primeiro, como ela se enxerga, né? Então, ela aprende a ler suas próprias emoções, ela aprende a nomear suas emoções, para ela poder depois enxergar as mesmas nos outros. Então, ela formando uma autoestima saudável. Depois vem, ela trabalha meu local, né? Então, no segundo ano, ela trabalha como ela pode se contribuir para a escola. Aí, meu bairro. Então, cada ano, quando eles são pequenininhos, eles vão ampliando a visão de mundo deles, mas pensando em trabalhar com coisas que possam melhorar esse mundo deles e eles se desenvolvendo saudavelmente. Tá? Então, basicamente, é o que eu queria compartilhar com vocês, né? E eu sei que quando junta um time de pessoas como vocês, só pode dar uma coisa muito maravilhosa e quem vai sair ganhando são seus alunos. Então, eu parabenizo vocês por terem é, já comprado essa briga, de estarem se dispondo a isso. Eu sei que não é fácil, nós já passamos por tudo isso, já sabemos que é uma caminhada, mas vocês não estão sozinhos nisso. A gente está aqui, tá bom? Conta com a gente. Vocês estão em ótimas mãos aí, com as minhas colegas e com o colega Tiago, né? Sempre tem um homem no meio para a gente não poder usar só o feminino, né? Mas graças a Deus eu tenho muito privilégio, muita sorte de ter essas pessoas maravilhosas aqui do meu lado, tá bom? Então, foi um prazer conversar com vocês a hora que quiser, tá? As meninas passam meu e-mail para vocês, e a gente está aqui, tá bom? Ah, se Deus quiser, a gente um dia logo vai poder se ver ao vivo, tá? Um grande abraço para todos vocês. Boa sorte nesse trabalho, eu sei que vai ser um sucesso.